Estamos estudando sobre o maior milagre realizado por Jesus, a salvação da alma. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Falamos isso nas mensagens anteriores e continuaremos ainda falando sobre isto e mostrando biblicamente, à luz da palavra de Deus, porque a salvação é o maior de todos os milagres. A missão para a qual Jesus Cristo veio ao mundo e a razão também pela qual ele veio ao mundo foi para salvar o pecador, para buscar e salvar os pecadores. Aprendemos nas mensagens anteriores que quem estava perdido éramos nós e quem foi salvo, aqueles que foram achados por ele. Nós queremos, nesta mensagem de hoje, ler 3 textos muito conhecidíssimos. São textos que nós já citamos aqui muitas e muitas vezes, mas isso é para nossa segurança, disse o apóstolo Pedro, que cada vez que ele repetia uma palavra, uma escrita, um texto, ele disse, é para a segurança vossa. E nós sabemos que a repetição é a melhor maneira de se gravar e decorar alguma coisa. Então vamos lá. Os textos que eu quero ler nesta mensagem, que são muito conhecidos nossos, creio que você já deva ter decorado. Primeiro, João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O segundo texto, Lucas 19, versículo 10. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O terceiro texto, João 10, verso 10, apenas a parte B do verso. Ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nessa questão, nós vamos reafirmarmos que o maior milagre realizado por Jesus é a salvação da alma. Para isso, quero mostrar para você um texto escrito pelo apóstolo Pedro, aliás, pelo apóstolo Paulo, escrito à igreja da Galácia, no livro de Gálatas, quer dizer, a epístola escrita aos Gálatas, no capítulo 4, verso 4 e 5. Veja o que Paulo escreveu sobre Jesus. Mas vindo a plenitude dos tempos, entendendo que a palavra plenitude quer dizer algo completo, quando completou o tempo de Deus, referido em Gênesis capítulo 3, verso 15, a promessa dada por Deus para um redentor da raça humana, vindo então a plenitude dos tempos, quando completou o tempo de Deus, ele enviou seu filho, Jesus nasceu de uma mulher, é o que diz o texto. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido, ou seja, enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, nascido de uma mulher debaixo da lei, obviamente, para cumprir toda a lei. O verso 5 ele diz, para remir, a razão pela qual ele veio, as razões pelas quais ele veio ao mundo, para remir os que estavam debaixo da lei. Primeiro, para remir, para buscar, para salvar, para tirar do cativeiro, redimindo e colocando em liberdade através de um preço pago. E o preço, obviamente, era a própria vida dele, Jesus, que daria em lugar de cada um de nós. E o restante do versículo diz, a fim de recebermos a adoção de filhos. Duas coisas muito interessantes aqui para aprendermos sobre a vinda de Jesus ao mundo, a razão e a missão pela qual ele veio ao mundo, buscar e salvar o que estava perdido, mas ele veio primeiro para resgatar, pagar o preço e colocar em liberdade, e daí nos dar o direito de sermos filhos dele ou de Deus pela adoção na pessoa do Senhor Jesus. Por isso ninguém nasce filho de Deus. Tornamo-nos filhos de Deus por adoção na pessoa do Senhor Jesus Cristo, pelo trabalho feito pelo seu próprio Filho na cruz do Calvário.
morrendo e ressuscitando pelos nossos pecados e para a nossa justificação, escreveu Paulo aos Romanos. Nessa questão, nós podemos comparar com João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus. O que podemos compreender? A todos que se deixaram ser achados por Jesus, vieram a Ele, recebendo-o como Senhor e Salvador, Deus lhe deu o poder, lhe dá e dará o poder de se tornarem filhos de Deus. Uma vez que em Adão perdemos o direito da filiação, perdemos o direito dos céus, perdemos o direito da comunhão, perdemos o direito do paraíso, perdemos o direito de tudo, como disse Paulo, destituídos estamos da glória de Deus, em Cristo Jesus fomos reconciliados. Fomos trazidos de volta à comunhão com o Pai por meio da morte, da ressurreição e da entronização de Jesus na glória como nosso Senhor e Salvador. Ainda o capítulo 3, versículo 13, Paulo escreveu o seguinte, Gálatas também, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Isso é muito sério. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. As palavras são muito claras. Cristo veio para nos resgatar da maldição da lei, mas ele nos resgatou fazendo de si mesmo maldição. Ele se tornou, por assim dizer, maldito no nosso lugar. Porque o lugar onde Jesus morreu era lugar para pessoas malditas. Lembra quem estava ali, pendurado ao lado de Jesus? Dois malfeitores, dois malditos da sociedade. O terceiro que seria pendurado no lugar de Jesus era um dos piores malditos, chamado Barrabás. Jesus foi colocado no lugar do pior maldito, chamado Barrabás. A Bíblia diz que este homem, numa sedição, no motim, ele havia matado alguém. Além de tudo, era um criminoso qualificado. Jesus foi colocado no lugar dele, julgado assim pelo povo como um malfeitor. Então, por isso o texto é muito claro quando diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei através de um preço muito alto. Ele nos tirou do cativeiro mediante um preço muito alto, fazendo-se maldito, é o que diz o texto aqui muito claro. Mas Cristo resgatou-nos da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Fica muito claro, os textos lidos e explicados, como fomos resgatados, quer dizer, como fomos achados, resgatados e salvos pelo sangue de Cristo Jesus. Nessa condição, não existe razão para se dizer que a salvação é algo próprio, vem das obras. Por isso Paulo diz, não é das obras para que ninguém se glorie. Não é um esforço humano, não é através do batismo, da igreja, da religião, dos dogmas religiosos, daquilo que eu faço ou deixo de fazer. Não, a salvação está naquilo que Jesus fez, naquilo que Deus fez através do seu Filho no nosso lugar. Espero que o querido amigo, o querido irmão, esteja aprendendo, crescendo espiritualmente, e aquele que ainda não é salvo, que possa compreender e deixar-se ser achado por Jesus, a fim de ser resgatado dessa vida vã, dessa vida sem sentido, dessa vida sem esperança, para uma vida verdadeira em Cristo Jesus, porque essa foi a razão pela qual Jesus veio ao mundo e a missão dele, buscar e salvar o que se havia perdido. Quero terminar mais uma vez orando. Pai, muito obrigado por continuarmos aqui diante da tua presença. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado por aqueles que estão neste momento me assistindo e ouvindo a tua palavra. Fala aos seus corações, seja para o crescimento espiritual, seja para a salvação em Cristo Jesus, para a santificação, que o Senhor esteja abençoando cada um,
abençoando o seu dia, abençoando o seu trabalho, abençoando sua família, nos guardando, ó Deus, debaixo dos teus santos cuidados. Esta é minha oração no nome precioso de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado por me assistir mais uma vez. Se Deus permitir, voltaremos na próxima mensagem tratando ainda deste assunto. Até lá, se Deus nos permitir.